CBN Auto Esporte. Apresentação Guilherme Muniz. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre a chegada de uma nova marca ao Brasil. A Cadillac está com operações confirmadas aqui para o nosso país e hoje você vai saber tudo o que esperar dessa marca, quais carros vão vir por aqui, o que muda nessa nova operação. A gente vai te explicar tudo a partir de agora. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Tudo certo, Léo? E aí, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos espectadores e ouvintes. Mais uma marca chegando. E surpresa, não é chinesa. Esta é a grande surpresa. Legitimamente norte-americana. Exato. E a gente vai explicar como vai ser isso com quem sabe tudo desse projeto, Fábio Rua, vice-presidente da General Motors América do Sul. Fábio, obrigado por estar aqui mais uma vez no CBN Auto Esporte. Obrigado, Gui, Léo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar sobre Cadillac. Explica pra gente, porque a gente até estava conversando aqui antes da gravação começar, que o rumor da chegada da Cadillac já acontecia há alguns anos. A gente já ouvia falar dessa possibilidade, mas ainda não tinha uma confirmação, como agora vocês de fato fizeram nos últimos dias. Há quanto tempo que vocês estudavam trazer a Cadillac e o que fez com que vocês entendessem que esse era o momento, estava na hora de fato tirar esse plano do papel e trazer a Cadillac para o Brasil? Ótima pergunta. E, de fato, faz algum tempo que a gente está estudando a chegada da Cadillac no Brasil. Vocês sabem que o grupo General Motors é um grupo multimarcas. A gente tem várias marcas, principalmente nos Estados Unidos, e a gente percebia que existia uma demanda de clientes nossos por outras marcas do nosso grupo. E a marca que mais se destacava quando a gente fazia clínicas e procurava entender qual era o apetite do consumidor em relação aos nossos produtos, era a Cadillac. Uma marca de luxo, uma marca icônica, uma marca que de fato abraçou o desenvolvimento tecnológico e o futuro, tanto que os carros que a gente anuncia, e a gente fala mais sobre isso daqui a pouco, são carros 100% elétricos, e percebemos que existia sim esse apetite foi comprovado por meio de vários estudos que foram feitos ao longo do tempo, a gente está trabalhando nisso, vou dizer aqui 1 ano e meio talvez, e chegamos no final do ano passado à conclusão de que sim, que esse era um mercado importante para a Cadillac, que a gente começa pelo Brasil, a gente tem uma operação América do Sul que começa pelo Brasil, estamos animados e com perspectivas muito importantes sobre como é que a gente vai posicionar essa nova marca. Não é um novo produto que a gente está lançando, é uma nova marca. E essa nova marca exigiu, obviamente, esse volume de estudos bastante aprimorado e rigoroso, mas que agora teve uma conclusão feliz. E a gente está super contente em poder fazer esse anúncio aqui com vocês. Fábio, agora a gente vai ter nos próximos dias o início da temporada da Fórmula 1 e a Cadillac está estreando também na Fórmula 1. Foi proposital fazer esse anúncio tão próximo da estreia da Cadillac na Fórmula 1 ou foi uma feliz coincidência? O anúncio foi proposital, a gente queria aproveitar que a Fórmula 1 ia ter o seu primeiro Grand Prix agora no dia 8 de março e acabamos acelerando os nossos planos de fazer esse anúncio para coincidir, a Fórmula 1 para a gente. Historicamente, a Cadillac já esteve presente em vários motorsports, que a gente chama, várias corridas de carro já tiveram Cadillac, o WEC, aquele campeonato de endurance, o Le Mans, a NASCAR ao longo do tempo. Então estivemos já testando a nossa engenharia, testando a nossa performance em outras categorias e entendemos, depois de alguns anos também de namoro com a Fórmula 1, de que era hora de formalizar essa chegada da escuderia Cadillac como a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 e coincidiu, sim, com o ano em que a gente ia anunciar a Cadillac no Brasil. Você deu um spoiler que os carros que estão vindo são elétricos. Quais são os modelos que vocês decidiram por começar a operação aqui no Brasil? E se puder explicar brevemente qual é a proposta de cada um deles para o ouvinte que ainda não está acostumado com o que eles oferecem já em outros mercados, quais são os carros e como é que você apresentaria eles para o nosso ouvinte? A gente tomou a decisão de trazer o que é de mais moderno no nosso portfólio, o Cadillac. E vem 3 carros e a gente poderia ter lançado um de cada vez, mas a gente entendeu que a gente precisava chegar mostrando de fato o nosso compromisso com a chegada dessa marca no Brasil. Então são 3 carros, o Optiq, o Lyriq e o Vistiq. O Optiq, um SUV compacto, o Lyriq, um médio e o Vistiq, um SUV grande. Detalhes específicos de configuração do carro, eu vou deixar um mistério um pouquinho maior, porque a gente vai fazer o lançamento comercial desses veículos aí nos próximos meses. É importante que a gente, nesse momento, foque na marca, foque em linhas gerais nos veículos e nas tecnologias que a gente vai apresentar.
Aliás, só para fazer uma propaganda aqui, né? Tanto o Optic quanto o Lyric e a Autosport já testou esses carros. Tem vídeo deles no nosso YouTube, quem quiser procurar. Já dá para matar a curiosidade. Já dá para matar um pouquinho da curiosidade. Pode não ser a spec que vem para o Brasil, né? Porque são specs de outros países, mas o modelo em si a gente já testou. Agora, Fábio, quando que a gente pode esperar o início efetivo das vendas desses carros? Vocês estão lançando agora a marca Cadillac. Quando que as vendas começam? Qual que é a expectativa de preço que a gente pode ter? Eu imagino que preço fechado ainda não tenha, mas que expectativa de faixa de preço a gente pode esperar para esses carros ocuparem? E como que vai ser a rede de vocês, né? Hoje, inicialmente, a gente viu que parece que são 3 cidades que foram escolhidas, né? São Paulo, Curitiba e a terceira é Brasília. Por que essas 3 cidades foram escolhidas e se tem outras praças onde vocês já pretendem abrir lojas ainda em 2026? Esse é um processo que está sendo desenvolvido com muita responsabilidade e cautela. Portanto, a gente começa, né, com essas 3 praças que você mencionou e a gente está querendo trazer muito mais do que uma concessionária nova, mas mais um espaço, conceito de experiências para que o cliente possa viver a plenitude da experiência Cadillac. Cadillac é uma marca de luxo, importante que isso seja dito. Então, o tratamento que o cliente tem ao entrar numa loja Cadillac é um tratamento diferenciado, com profissionais muito bem qualificados, com experiências para além de ir lá e comprar o carro que a gente vai oferecer aos nossos clientes. A gente escolheu essas 3 praças inicialmente como praças promissoras, praças que nas nossas clínicas a gente identificou que existem clientes interessados em adquirir, né, esses produtos, praças que têm uma boa infraestrutura elétrica, isso é importante, são carros 100% elétricos, portanto São Paulo, Curitiba e Brasília não só tem infraestrutura nas cidades, mas os corredores que ligam essas cidades a outras grandes cidades também já tem uma infraestrutura elétrica que pode permitir uma viagem um pouco mais longa e dá ao nosso cliente, né, a tranquilidade de estar trabalhando, né, desfrutando de uma tecnologia que vai levá-lo do ponto A ao ponto B sem nenhum problema. E quanto à expectativa de início das vendas, faixa de preço, tem como adiantar alguma coisa? Esse ano ainda a gente começa as vendas, não tenho ainda o mês exato e muito menos a data, a gente ainda está fechando aqui as parcerias, né, com as empresas que vão fazer essa venda e manutenção dos veículos. Isso está avançando muito rapidamente. Eu espero que nos próximos meses eu consiga te dar uma data mais precisa. E preço é a mesma coisa. Preço, a gente tem faixas de preço que estão sendo trabalhadas, estão sendo feitos ainda alguns estudos de mercado e então logo a gente anuncie o modelo comercial, a gente vai também trazer detalhes um pouco maiores sobre especificações do veículo e preço. Falando um pouco mais das lojas, vai ter algum tipo de compartilhamento com a estrutura da Chevrolet, seja no ponto de venda ou seja até no pós-venda, na oficina? Vai ter algum tipo de casamento entre essas 2 operações ou vão ser coisas completamente apartadas? Cadillac é uma marca do grupo General Motors e, em sendo assim, ela tem uma estrutura de vendas e de manutenção apartada da estrutura da Chevrolet. Todas as marcas General Motors têm seu, né, é um business específico que é gerido de uma forma específica também. Então, a rede Chevrolet continua sendo utilizada pelos clientes Chevrolet e a rede Cadillac, que a gente começa a construir no Brasil, pelos clientes Cadillac. Mas dá para a gente esperar, por exemplo, acho que a pergunta do Gui foi muito no sentido até do que a gente vê outros grupos fazendo, por exemplo, a Stellantis, tem obviamente ali as marcas Jeep, né, Ram e tal, separa as concessionárias, mas muitas vezes a estrutura de oficina, de pós-venda é compartilhada até por uma questão de custo. É claro que no caso de Chevrolet e Cadillac isso é um pouco mais complexo porque são produtos muito diferentes, né? Cadillac só com produtos elétricos, então vocês vão aproveitar um pouco dessa estrutura da Chevrolet ali na parte de pós-venda, essa expertise? A resposta é não. A gente vai oferecer para o cliente Cadillac uma experiência de pós-venda, de venda, de acessórios completamente diferente e apartada da estrutura da Chevrolet. Tá. Esse início da operação com 3 modelos 100% elétricos, por que a escolha de modelos 100% elétricos? O que influenciou nessa decisão? A GM tem uma visão 100% elétrica já há um bom tempo. Nós temos hoje no Brasil 4 veículos 100% elétricos sendo vendidos e agora, né, Chevrolet, e agora com a chegada da Cadillac mais 3, totalizando 7 produtos 100% elétricos no nosso portfólio na América do Sul. Brasil com destaque. Eu diria que isso faz parte dessa nossa visão, né? Já bastante
própria e que tem trazido o resultado, né, de mostrar, né, as particularidades do veículo 100% elétrico, associada à tecnologia embarcada que ele tem, ao design, à segurança. São carros que têm uma experiência própria de direção, de design, segurança e tecnologia, e a gente entendeu que uma marca como a Cadillac merecia ser apresentada para o consumidor brasileiro com o que há de mais moderno e de mais, né, impactante, para que a gente já chegue mostrando a que viemos. O Fábio, te fazer duas perguntas. Primeiro, se essa estratégia de vocês de lançar 3 produtos só elétricos, se ela vai ser mantida, no sentido de que todos os produtos que a Cadillac lançar no Brasil vão ser elétricos. E eu estou te perguntando isso porque é um feedback que a gente recebe de leitores, né? Porque desde lá, 2024, a gente vem noticiando, né, essa possível chegada da Cadillac, agora confirmada, etc. e tal. E sempre a gente recebe comentário de pessoal falando assim, e naquela época a gente já falava, né? Os produtos devem ser elétricos. E aí sempre vê alguém comentando, pô, mas tinha que lançar o Escalade V8, esse carro por importação independente vende pra caramba, etc e tal. A estratégia vai ser sempre focada em elétricos. Existe espaço para um produto como o Escalade V8 para ser lançado de maneira oficial pela Cadillac no Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como vocês mapearam esse mercado de elétricos, né, de luxo, porque ele é um mercado complexo, né? Ele é um mercado que começou muito bem, depois de uns tempos para cá, principalmente a questão de valor residual pesou um pouco. Como é que foram esses estudos para chegar na certeza de que, não, a gente vai lançar e vai dar certo? Antes de tudo, a gente recebe feedbacks muito parecidos com que esses que vocês receberam. Mas a gente, como eu disse no começo da conversa, a gente está sendo bastante responsável, dando um passo de cada vez. É um processo muito delicado, né, a chegada de uma nova marca no Brasil, e não faz sentido a gente anunciar todo um portfólio, né, ser plota de um lugar para o outro, como se a dinâmica do mercado fosse responder da mesma forma que o mercado já consolidado responde. Então, nosso foco é começar com 3 produtos, entender como é que esses produtos vão ser aceitos, buscar trazer os diferenciais deles, alavancar as vendas desses veículos, e ao longo da nossa estratégia, a estratégia não começa aqui. Não termina aqui, ela começa aqui. Ao longo do desenvolvimento da estratégia, a gente vai avaliando outros potenciais produtos, mas sem nenhuma promessa nesse primeiro momento, sem nenhuma especulação, né, para que a gente possa alimentar, porque o nosso foco é em deixar o nosso consumidor satisfeito e muito bem impressionado com os 3 veículos que a gente introduz agora no país. Sobre estratégia, né, de vendas, por que 100% elétricos, a questão, né, de mercado, né, do pós-vendas desses carros, foram feitas clínicas. A gente teve por meses, em vários lugares do país, contatos com potenciais compradores de carros de luxo a combustão, carros elétricos, que nos deram vários feedbacks. A gente está trabalhando com percepção de potenciais clientes. E a gente entendeu, né, de acordo com o apanhado geral de todas essas avaliações que foram feitas, que começar com 100% elétrico seria um diferencial. E a gente está apostando, né, nas conclusões que a gente teve das nossas clínicas de que estamos indo pelo caminho correto. Legal. Mas só para concluir, não existe a promessa, mas também não existe uma restrição para que vocês lancem, que a Cadillac tenha produto só a combustão no mercado brasileiro num futuro aí de médio prazo. Léo, eu sou executivo de uma empresa multinacional, multimarcas, e que, obviamente, trabalho junto com os meus colegas para trazer a maior parte, né, dos nossos produtos, né, vendidos e muito bem reconhecidos, né, e aceitos no mundo inteiro. Então, assim, a Cadillac é um primeiro passo. Esses 3 primeiros são um primeiro passo. O que virá depois a gente não sabe. Mas que eu ficaria muito feliz em ver outros carros da linha Cadillac e de outras marcas GM sendo vendidos no Brasil, eu ficaria. Até porque certamente o ouvinte da CBN, o leitor da Auto Esporte, agora passam a ter um outro olhar para a Cadillac, né? Vai ficar todo mundo mais ligado no que for eventualmente lançado lá fora, com a expectativa de se isso vai chegar mais rápido aqui e tal. Esse é um olhar que a gente pode também, uma expectativa que a gente também pode ter, assim, no médio e longo prazo, o fato de você falou que é uma operação que começa aqui no Brasil, mas que é América do Sul, faz com que um lançamento que seja apresentado lá fora tenha alguma chance de passar a entrar no portfólio de vocês. Como é que essa análise aí vai ser feita? O meu convite é de que a gente foque no hoje. Tá. Que a gente aproveite esses produtos, teste, traga opiniões, receba feedbacks. E no dia seguinte a gente pode voltar a conversar sobre próximos passos. Mas de verdade, assim, e não estou querendo fugir da pergunta.
a gente tem expectativa grande em relação a esses 3 produtos. E a gente quer garantir que o nosso cliente entenda que a gente está trazendo o que há de melhor e mais moderno. Em relação às concessionárias, né, você ali deixou muito claro que não vão ser só concessionárias, que vocês vão oferecer uma experiência diferente para os clientes, né, nesses espaços da Cadillac. Você poderia dar alguns exemplos do que vai ter nesses espaços, nesses showrooms da Cadillac aqui no Brasil? Cara, eu adoraria poder te dar uma ficha geral de tudo que a gente vai oferecer de experiências nessas concessionárias. Mas eu não vou fazer isso ainda, porque eu não posso antecipar ao lançamento comercial dos produtos. Quando a gente fizer esse lançamento, a gente vai fazer o lançamento do veículo acoplado a esse menu de experiências que a gente quer proporcionar ao cliente. Até porque, de novo, né, é uma marca nova. Por mais que seja conhecida, né, porque é uma marca global, 124 anos que a Cadillac tem no mundo, é uma marca que precisa se consolidar aqui. E para que ela se consolide aqui, considerando, né, a multiplicidade de concorrentes que a gente hoje tem no Brasil, a gente precisa trazer diferenciais para além do produto. Isso vem em breve. Pensando em pós-venda, principalmente manutenção, é sempre um assunto importante para o brasileiro, né? O brasileiro sempre considera muito isso na hora de fazer a escolha de um carro novo. O quanto que isso passa nesse novo planejamento de Cadillac aqui no Brasil? Isso também é importante para vocês nesse planejamento? Talvez vocês ainda não tenham um detalhamento de como vai ser, esquema de revisões, preços, enfim. Mas eu queria te ouvir sobre isso. É um mercado muito diferente do mercado que a Chevrolet atua. Muda também o olhar para o pós-venda, para a manutenção? O que você pode adiantar para a gente sobre isso? Extremamente importante. Se a gente trouxesse, por isso que a gente demorou tanto para trazer essa marca para o Brasil. Se a gente trouxesse só um carro importado e a gente não tivesse condições de dar a assessoria necessária, caso o cliente precise de algum tipo de manutenção, a gente poderia queimar a nossa marca na largada. E aí, usando um termo já, né, Fórmula 1. A gente demorou tanto porque justamente a gente está fazendo esse casamento entre a venda, o pós-vendas, as experiências, para garantir que a pessoa que de repente tem uma questão específica não fique 3, 4, 5 meses esperando uma peça chegar. A gente não quer que isso aconteça e isso não vai acontecer. As peças estarão aqui, os funcionários estarão treinados, né? Toda a estrutura para, né, abraçar o nosso cliente do começo ao fim vai estar pronta na largada. Inclusive a preparação, né? Como você falou que da rede Chevrolet nada vai se aproveitar, até por serem produtos tão diferentes, vocês vão criar uma estrutura nova, com funcionários novos, vocês vão aproveitar pessoal que já atuava na Chevrolet, como é que vai ser esse processo? São outros grupos concessionários que vão contratar os seus próprios, né, funcionários. Os treinamentos vão ser dados pela Cadillac, pelo padrão Cadillac, né, de qualidade que virá dos Estados Unidos. Então, assim, a gente está considerando isso como uma operação nova, que sim, é do mesmo grupo, do grupo Chevrolet, o qual a gente tem enorme orgulho de fazer parte, né, e centenário no Brasil, e toda a nossa história é Chevrolet. Absolutamente, não quero tirar, né, o mérito e tudo que Chevrolet traz de bom para a GM e para os brasileiros, mas a gente está falando de uma nova marca. Então, estrutura de concessionárias também diferente, treinamento, atendimento, olhando para o produto que eles estão vendendo. Você sabe que jornalista é curioso e ansioso, então eu já vou fazer uma pergunta até um pouco mais ampla, pensando em futuro. Eu sei que vocês estão muito focados aí no que está sendo apresentado agora, mas Chevrolet é uma empresa que produz aqui no Brasil há muito tempo, Cadillac numa operação completamente diferente, vindo em importação. Alguma chance de produção local de Cadillac ou isso está completamente descartado? Não está nos nossos planos, o nosso foco é a importação. A gente está falando de um mercado bastante nichado, um mercado de luxo, e hoje o nosso modelo de negócios da GM no Brasil é a produção de carros de mais alto volume, com exceção de alguns produtos que a gente está produzindo, né, vindos da China, 100% elétricos, no Ceará. Então, assim, o que a gente tem de estrutura hoje produtiva é para produção em maior escala. Agora, Fábio, a Chevrolet, apesar, né, de toda essa distinção com a Cadillac, tem alguns produtos elétricos já no mercado. Você mesmo mencionou que hoje são 4 produtos, né? E 2 deles são produtos que, não sei se daria para chamar de luxo, mas são produtos que atuam num segmento mais premium ali de mercado, né? Que são o Equinox e o Blazer EV. Esses produtos e os clientes, né, que vocês conquistaram com esses produtos servem, né, dão ensinamentos para vocês, insumos, né, para vocês entenderem como vai ser o cliente da Cadillac? Super boa pergunta, Léo. E sim, com certeza, né? Vocês vão lembrar que na década de 80 e 90,
a Chevrolet atuou bastante no segmento premium, né, que é esse segmento que você muito bem pontuou. Então, vocês vão lembrar do Opala, do Vectra, do Ômega, né, e de vários outros, o Monza, carros que estavam nessa categoria. Claro que é muito menos carros, muito menos concorrentes, mas eles eram posicionados assim. A gente passou alguns anos, né, algumas décadas, né, mudando um pouco o foco das categorias de veículos vendidos no Brasil para carros um pouco mais acessíveis. Quando a gente traz de volta, né, Blazer e Equinox, agora com propulsão 100% elétrica, para um público diferenciado que entra nessa categoria premium, a gente sim herdou alguns clientes do passado, órfãos da Chevrolet da década de 80 e 90, mas grupo novo também de clientes interessados em ver a Chevrolet do futuro, que talvez tenham passeado em Chevrolets do passado, tenham tido algum tipo de contato, mas nunca proprietários. Então, esses caras são novos. E as pessoas que no passado tinham os Chevrolets Premium, curiosos em conhecer os Chevrolets Premium do século XXI, também vieram. Então, essa base de clientes é um laboratório importantíssimo. Foi um laboratório e continua sendo, para que a gente possa entender o limite dessas pessoas, para onde é que elas estão indo, o que, que elas querem para o futuro. E a gente entende que boa parte delas está arrumando também para a Cadillac. É isso que eu queria entender, assim, é um cliente novo que a Cadillac vai buscar? Você vê alguma correlação entre o cliente atual que hoje em dia busca algum carro e poderia ver agora na Cadillac? Porque vai ter, imagino, a gente não falou de preços, uma diferença de preços bastante grande. O olhar de você está para um cliente que hoje em dia acaba buscando uma outra marca, é isso? De fora do grupo. Sim e não, né? Assim, não, acho que não tem uma resposta linear para essa pergunta, porque tem pessoas que são apaixonadas pela marca, para o grupo, e vão tentar, né, buscar, né, nessa nossa linha alguma coisa que possa sugerir algum tipo de avanço, de prosperidade, de crescimento, e a marca Cadillac pode atender. Outras pessoas apaixonadas pelo Cadillac do passado, pela história, pela trajetória, pela cultura que ele, né, trouxe para o mundo, de certa forma. Outras pessoas que estão entendendo que o Cadillac é uma marca cool, de pessoas que prosperaram recentemente e que querem estar, né, no hype que alguns dos nossos produtos podem proporcionar. Vocês mencionaram alguns, inclusive, nessa conversa. Então, assim, o hall de potenciais clientes é extremamente amplo. Extremamente amplo. E, assim, sim, é um segmento de luxo, né? E sim, é uma marca nova. Mas as pessoas que cresceram de certa forma, na marca Chevrolet ou no grupo General Motors, já tem uma referência do tipo de carro que a gente costuma fazer, e os que têm essa referência de forma positiva e que prosperaram, vão olhar outros carros também. Agora, Fábio, eu acho que quando a gente fala de Cadillac, né, para o brasileiro mais ali, né, comum, que não acompanha tanto o setor automotivo, acho que a principal... O que mais vem à cabeça são os carros dos anos 50 e a música do Roberto Carlos, né? Provavelmente. Nas clínicas que vocês fizeram, o que vocês pescaram da percepção que o próprio brasileiro já tinha da Cadillac, né? Antes desse ingresso, desse trabalho que vocês vão fazer com a marca agora? Boa pergunta. Modernidade, luxo, segurança e design são atributos que boa parte dessas pessoas com quem a gente buscou mais informações apontou como diferenciais. Confiança, segurança também. Então, assim, saber que eu vou comprar um carro que tem história, que não chegou hoje, que não saiu, né, de uma linha de montagem que eu não sei de onde veio, faz diferença. Então, eu diria que sim, né, a solidez da marca e o histórico do produto ajuda na decisão de compra de um perfil, não de todos os perfis, né, mas tem pessoas, sim, que com uma visão saudosista do passado, falam, poxa, que legal, isso evoluiu, quero conhecer. Muito bem, muita coisa para a gente ir aprofundando conforme o avanço da Cadillac aqui no Brasil. Certamente várias outras novidades virão, e aí vocês ficam convidados a voltar aqui para detalhar essas novidades, certo? É isso aí. Contem conosco. Muito bem, a gente conversou com o Fábio Rua, vice-presidente da General Motors América do Sul. Fábio, obrigado. Sucesso aí na chegada da Cadillac e até uma próxima. Obrigado, gente. Prazer enorme. Até uma próxima. Valeu, Léo. Valeu, Fábio, todos os nossos ouvintes e espectadores, Gui também, e nos vemos na próxima também. É isso, o CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Lembrando que você pode assistir sempre com imagens, inclusive as imagens dos carros que a gente falou por aqui, no YouTube da CBN, também no YouTube da Autosport e no Spotify.
Tem também a versão em podcast no site e aplicativo da CBN. E a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã na Rádio CBN. Obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.